Olá, graça e paz. Eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui hoje, dia 2 de agosto, para darmos continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Nós estamos na lição de número 23, que traz como título Uma Igreja que Ama. E o nosso texto bíblico básico é 1 Coríntios 13. Vamos orar? Senhor Deus Santo, Pai glorioso, Pai majestoso, estamos na Tua presença para dar a Ti todo louvor, honra e glória. Reconhecemos, Pai, que Tu és este Deus que nos orienta, que nos abençoa, que nos ensina, Pai, deste Teu amor tão grande. E estamos aqui, Pai, para aprender contigo sobre como sermos uma igreja que ama, como sermos uma igreja que verdadeiramente demonstra este Teu amor tão maravilhoso por nós, seres humanos. Pai, fala aos nossos corações. Nesses tempos que nós estamos vivendo, Pai, tempos tão difíceis de pandemia, tempos tão difíceis, Senhor Deus, de problemas políticos, nós te pedimos, ensina-nos a amar, como, Senhor Deus, o Senhor nos ama. Fica conosco, dá-nos a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra então. 1 Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes são 3, mas o maior destes é o amor. Nossa lição de hoje traz qual o desafio e também quais são os privilégios, de amarmos a partir dessas instruções que são dadas em 1 Coríntios. É um grande desafio. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nos falar. Temos como fundamento bíblico que o texto de 1 Coríntios, ele é parte de um bloco específico que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, onde o apóstolo Paulo, ele se propõe a confrontar a comunidade diante de situações ruins que estavam acontecendo. Por exemplo, as divisões, as brigas, as contendas, fofocas. E para tratar do assunto, ele começa explicando a dinâmica do corpo de Cristo. Então, quem acompanha lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, fala do corpo de Cristo. E ali, ele afirma que nós somos muitos membros, cada um com sua função. Um membro é importante tanto quanto o outro e nenhum tem diferença em si. Compreender isso, segundo o apóstolo Paulo,
importante para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nesse sentido, do que é mais ou menos importante, o apóstolo Paulo cita os dons espirituais, por exemplo, que eles achavam lá que era muito relevante. Algo que eles tinham, assim, um interesse maior, né, vamos dizer assim. Mas ao descrever o amor ágape, ele aponta como algo muito mais importante do que esses próprios dons espirituais. Ao apresentar a igreja como corpo de Cristo e mencionar essa importância do amor acima de qualquer dom, Paulo procura reconduzir sua comunidade para o tema central do evangelho, do amor de Cristo. Esse texto, ele é conhecido como um poema bíblico. E ele é realmente um lindo poema, né? Lido em vários casamentos, em vários momentos. E o amor é o tema ali realmente exaltado. A palavra amor aparece ali 9 vezes. Naquele texto que nós lemos, de 1 Coríntios 13, não aparece o nome de Deus. Não aparece Jesus e nem Espírito Santo. O tema tratado não é exclusivamente espiritual, mas humano, que certamente interessa a qualquer pessoa e faz com que este seja um texto bíblico muito acessível, podendo ser compreendido, ainda, né, muitas vezes que superficialmente, por pessoas que são cristãs ou por pessoas que não são cristãs. Um texto de fácil entendimento. A palavra amor, ela nos remete a relações interpessoais. É o amor que permite esse convívio e o desejo de estar, de permanecer entre outras pessoas que se conhecem mais proximamente. Em família, que por vezes vive alguns tipos de conflito, é o amor que sustém e que faz com que busque tentativas, né, de superação para atritos que muitas famílias têm. Qual família que não tem, né? E esse amor, que é o vínculo da perfeição, ele tenta nos fazer superar estes atritos. Assim, para fins didáticos, né, para que a gente possa aprender direitinho, esse texto ele pode ser dividido em 3 partes. Né? A primeira parte vai estar nos versos de 1 até o 3, nos versículos, né? Na segunda parte dos versículos de 4 até o 7, e a terceira parte, os versos de 8 até o 13. E é claro, a ênfase no versículo 13. Na primeira parte, traz o início das frases, sempre aquela palavra, ainda que eu ame, que eu faça isso se não tiver amor. Então, no meio da frase, sempre vai aparecer o se. Essas expressões, elas vão refletir uma ideia de condição. Ainda que eu faça isso e isso, se eu não tiver amor, não adianta. Essa repetição de palavras é para chamar mesmo a atenção de quem lê, de que é o amor que é o tema central, certo? Então ele repete várias vezes para a pessoa frisar que isso que é importante. O amor é critério. É pedra de tropeço justamente para as melhores e mais nobres exteriorizações, que são essas ações que nós fazemos para fora, ações para o outro, que muitas vezes nós realizamos, né, em comunidade. Eu ajudo, eu faço, eu ensino, então são ações para fora. Nos versículos de 1 até o 3, o amor relativiza as manifestações mais conhecidas na igreja de Corinto. O falar em outras línguas, que é o glossolalia, não sei se a pronúncia é correta, né, mas glossolalia. A profecia, que é eles valorizam muito, que é o conhecimento e a fé, que é capaz do impossível, né? Eles acreditam, e é óbvio, né? Acreditam nas profecias. A renúncia, que é radical, eles distribuem, né, as posses. São também pessoas que muitas vezes se oferecem como mártires, né? Estas são obras maravilhosas, porém, não tem nenhum valor diante do amor. Diante do amor,
todas essas ações que eles consideravam muito importantes na igreja de Corinto, elas são jogadas aos pedaços no chão. Portanto, o apóstolo Paulo, ele mostra que o amor ele é radical. Em suma, se não tiver amor, de nada adianta a existência da igreja com todas as suas profecias, com todas os seus serviços. Bem, na segunda parte, nos versículos de 4 até o 7, traz características a respeito do amor. E é uma linguagem bem tranquila, bem fácil. E o autor, ele passa a afirmar o que o amor é e o que o amor não é. Ele traz afirmações que falam do amor em ação. Não se trata de estar aqui exaltando, né, uma virtude, mas de historizar a ação ou encarnar a prática, trazer o amor para a prática. E quando você leva esse amor, né, que profundamente, né, ele convoca a mim a estarmos em ação. Assim, o amor não é um tema que está no meio de outros temas ali, mas o amor, ele é a base de tudo. O amor, ele é o mais importante. Não tem texto, não tem nesse nosso texto exaltação à pessoa que ama. Não, a quem ama. Não é quem ama que é o importante, mas o próprio amor em ação é que é relevante, que é importante, segundo o apóstolo Paulo. Na parte final, dos versículos do 8 até o 13, o autor, o que ele faz? Ele anuncia a durabilidade do amor, quando ele está afirmando, né, o amor jamais acaba. E ele retoma essa afirmativa lá no versículo 13, quando ele fala que o amor permanece. Ao passo que a profecia, os conhecimentos, esses são dons provisórios. Por isso, o amor é o caminho sobremodo excelente. Ele é o maior. A fé, ela se baseia naquilo que Deus fez. A esperança se dirige para o que Deus fará. O amor é a permanente presença da salvação e é o vínculo da perfeição que existe no nosso Deus. E também em nós, claro. Trazendo toda essa reflexão, toda essa narrativa para os dias de hoje. Diante de qualquer atitude soberba ou de superioridade, coisas que certamente provocam divisão e competição dentro da comunidade, dentro da igreja, é o amor que surge como um caminho para a superação para todas essas coisas. Somente com amor é que se pode dar um verdadeiro sentido à igreja. E como disse o apóstolo João, o amor procede de Deus, o amor vem de Deus. E todo que ama verdadeiramente é nascido de Deus e conhece a Deus. O que diferencia e destaca uma pessoa cristã dentre as outras na comunidade ou fora da comunidade? Os dons? Não são os seus dons. Não são os dízimos que você leva para a igreja e muito menos as suas ofertas. Se você está ali todo o tempo ou se você não está todo o tempo. Mas o que diferencia é o amor e a vivência que você tem em amor. Todo esse serviço que a gente realiza, que nós chamamos, né, de diaconia, feito em favor da comunidade, ele precisa ser feito totalmente em amor. Pois é através do amor que a presença de Deus vai ser revelada para as outras pessoas. É no ambiente de amor que a graça de Deus vai se manifestar. Por isso que o apóstolo Paulo reafirma, né? Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Uma igreja repleta de dons e de projetos, ela corre o risco muitas vezes de perecer em sua vocação se ela não tiver, da parte daquelas pessoas que ali estão presentes, atuantes nos ministérios, na liderança da igreja, essa igreja tende a perecer se não houver a disposição de amar o outro, de acordo com o que Deus nos coloca através da sua palavra.
O amor é uma característica importante de uma igreja sábia, que cuida dos relacionamentos, que se importa com as necessidades das pessoas, se importa com materiais ou com os problemas emocionais, com os problemas espirituais e busca os caminhos para supri-las na força do Senhor. Como? Sendo acolhedora, sendo amorosa, principalmente com as pessoas que são de fora da comunidade. Muito da maneira de nós amarmos tem a ver com experiências que nós mesmos vivenciamos. Tem amores que são egoístas, muitas vezes são sufocantes, tem amores que são interesseiros, muitas vezes doentios. No entanto, toda pessoa que experimenta o amor de Jesus Cristo aprende com ele a amar de uma perspectiva diferente. Assim, o amor que habita em nós e a nossa maneira de amar, ela, seja nós, sejamos como indivíduos, sejamos nós como igreja, elas devem estar pautadas a partir das características do amor que está descrito nesse texto que nós lemos. Como Paulo nos reafirma e como Paulo fala para a igreja de Corintos e hoje o Espírito Santo fala aos nossos corações. Vamos ver como que isso pode acontecer. Amar vai requerer das pessoas muita paciência, muito investimento. Não somos pessoas perfeitas, não amamos pessoas perfeitas e por isso precisamos ter paciência diante das limitações que aparecem nas relações. Tais limitações podem ser inclusive oportunidades para transformação mútua, especialmente quando compreendemos que nós também temos as nossas falhas, as nossas dificuldades e estamos rodeados por pessoas que nos amam apesar delas mesmas. As pessoas olham para nós e nos amam apesar de nós sermos quem somos. Na igreja, óbvio, não vai ser diferente. Muitas pessoas estão começando na fé e ainda não têm a mesma experiência e o amor e o conhecimento que as outras pessoas. Por isso que a acolhida com paciência e o investimento na formação espiritual são as melhores formas de prepará-las para se tornarem grandes testemunhas do Evangelho de Cristo. O novo convertido, a nova convertida, ele tem que ser inserido nesse meio de amor para aplicar esse amor na sua vida, aprender a agir com amor com o outro, sempre com amor, porque essa é a essência do Evangelho. É para isso que nós estamos ali evangelizando. Uma coisa que é importante, o amor, ele não arde em ciúmes. O ciúme, ele mata as relações. O ciúme é a expressão de um amor que está distorcido, de um sentimento que muitas vezes ele é de posse. E é muitas vezes uma compreensão equivocada em relação às pessoas e às obras que são realizadas. Não. O amor, ele apresenta uma liberdade. No amor, nós construímos laços e não correntes em nossos relacionamentos. Há quem tenha ciúmes, claro, de pessoas, de posições, cargos, status, Não aceite qualquer relacionamento com pessoas vistas como uma possível ameaça aos seus próprios interesses pessoais e isso é, terrível quando acontece. O ciúme, ele nunca vai ser uma manifestação de zelo, mas, pelo contrário, ele vai ser uma manifestação de egoísmo, uma manifestação de autoritarismo, da falta de compreensão de tudo o que nós temos e somos, e principalmente de não entendermos que tudo que nós somos e temos é fruto simplesmente da graça e do amor do nosso Deus. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade para compreender esta questão. Tudo que tenho, tudo que sou, vem do nosso Deus. O amor, meu irmão, minha irmã, o amor tudo sofre. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, e temos, Estamos aí em meio a uma grande pandemia que nos deixa isolados, mas graças a Deus em conexão uns com os outros. Mas o amor a Deus, ele não nos deixa desistir.
O amor ao próximo nos ajuda a levar consolo a quem sofre. E o amor de Deus, ele vai lançar fora todo o medo. Tá lá em 1 João 4,18. O amor, ele pode até decepcionar você. Ele pode te aborrecer. Mas, se você permanecer em amor, você vai encontrar forças para superar. Persevere e você vai permanecer nesse propósito que é o propósito de Deus. Infelizmente, essa frase muitas vezes tem sido usada de forma distorcida para justificar assédios de todo tipo, especialmente a permanência da mulher debaixo de um jugo de violência. É preciso ter muito cuidado. E essa não era a intenção do apóstolo, que tinha na sua própria experiência de vida o suportar as aflições por amor a Jesus. Paulo, ao vivenciar essa experiência, em muitos momentos ele precisou denunciar injustiças e não ceder às tentações de se omitir diante de situações que geravam morte, como é o caso da jovem adivinhadora, né? Ela estava dominada, os homens usavam aquela moça porque ela adivinhava. Eles a usavam e a pressionavam e muitas vezes ela estava sofrendo um tipo de violência, né? E hoje nós lutamos contra isso. Nossa igreja está em campanha, né, para a não violência contra a mulher, que nós estejamos sempre lembrando disso, né, que é relevante esse tipo de amor que nós revelamos através da nossa igreja. Paulo, ele vai concluir dizendo que existem coisas que devemos deixar, pois é preciso amadurecer para avançar no conhecimento da graça e do amor de Deus. Viver com divisões e facções não traz nenhum tipo de benefício, apenas atrasa o avanço da obra missionária. É preciso crescer em unidade, falamos nisso, né? Nesses dias para trás aí. É preciso crescer em amor e, é claro, no serviço uns aos outros. Afinal, tudo passa. Os dons acabam, os grupos se desfazem, nossos conceitos se atualizam. Por isso, nós devemos estar firmes em quem? Em Cristo. Nossa fé deve estar firmada em Cristo, na esperança da nossa vitória e no amor que nos faz um único corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Identificar os desafios que o amor apresenta e também superá-los na nossa comunidade é uma tarefa que a igreja tem em Cristo. O amor, ele é visto por meio de nossos gestos e ele se torna a força que nos rege quando valorizamos as pessoas com quem convivemos ou que estão próximas a nós. E o que a gente pode concluir então? Nós estamos encerrando nossa revista, né, em marcha, e nós somos desafiados e desafiadas a vivenciarmos plenamente o amor cristão. Esse amor que é puro, porque ele procede de quem é puro, de Deus, e ele age como antídoto para todas as mazelas que trazemos nas nossas vidas. E o que a gente deseja? Desejamos que, vivendo a vida com fé e sabedoria, possamos espalhar mais esse amor nesse mundo e assim revelar cada vez mais a presença do nosso Deus em nós. Como igreja que ama, vamos revelar Deus em nós a partir das nossas atitudes em amor. Ficam aqui os textos para os irmãos e as irmãs refletirem durante a semana e permaneçam firmes no amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos muito gratos a Ti. Muito gratos, Pai, pela Tua presença que nos faz, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, nos movermos para um caminho correto, o caminho do amor. Te agradecemos, meu Pai, porque este amor não é um amor fingido, não é um amor ciumento, mas é um amor, Pai, que o Senhor, com toda a Tua glória, coloca dentro do nosso coração, para que nós manifestemos em ações verdadeiras, relevantes, Senhor Deus, para todas as pessoas. Ajuda-nos mesmo, Pai, porque nós sabemos que não é fácil, mas temos a convicção de que contigo nós, Senhor Deus, realizaremos a missão que o Senhor nos chamou para realizar.
Fica conosco, abençoa toda a tua igreja. Que esta lição, Pai, possa ultrapassar, Senhor Deus, aquilo que eu falei somente aqui, mas que ultrapasse, Senhor Deus, além de tudo e que chegue, Pai, no mais íntimo do coração de cada um e cada uma. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amada igreja.